coordenadorias acabaram sendo desenvolvidas a partir do amadorismo de cada defensor público, que evidentemente não é versado nessa matéria, e aqui eu me incluo nesses. Fui coordenador de São Miguel e, por mais entusiasmado que a gente seja em avançar no modelo de atendimento de qualidade, as coordenadorias não possuem ainda um modelo uniforme, e isso acaba prejudicando também o fluxo de dados e de informações. Enfim, são medidas anunciadas que certamente a associação entende a relevância e compactua da importância disso ser levado adiante. É uma pena que restam apenas 2 meses do mandato da Defensoria Pública Geral para medidas de tamanho porte serem implementadas. A associação espera que o eventual futuro Defensor Público Geral encante essa iniciativa, porque acreditamos que não será possível findá-la ainda nesse mandato, obviamente. A gente espera que esse Defensor Público Geral consiga dar encaminhamento a esses trabalhos com a sua nova equipe. Obrigado, Bruno. Alguém mais para fazer Bom dia a todos. Na verdade, são alguns questionamentos. O primeiro seria com relação à CPI, para aproveitar a presença dos presidentes aqui, de como se dará esse suporte pela Prodesp no novo contrato firmado, né? Já adianto até porque eu acho interessante, agora com a expansão do DOL, um olhar mais atento, principalmente para as unidades que ficam distantes da capital. Eu acho que isso já vem sendo falado, de uma descentralização da atuação de suporte da CTI. Acho que isso realmente é importante, até porque essa semana, especificamente, nós já enfrentamos alguns problemas, não com relação aos sistemas, mas com relação à lentidão na conexão, que foram até relatados pelo Guiral, aliás, com o Guiral, em 2 ou 3 e-mails nós mandamos a ele, em um dia de paralisação na triagem por 2 horas. Foram resolvidos os problemas da triagem, mas a lentidão ainda permanece. Então, devido até essa coincidência da divulgação do novo contrato de suporte com esse problema em unidade piloto do DOL, eu queria aproveitar para que o Bressan esclarecesse isso após o término da minha fala. Também o Raskovski saiu, mas eu queria parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido na assessoria civil. Com certeza, para os colegas que trabalham principalmente na área civil, eu acho que é o meu caso, esses modelos serão muito úteis, facilitarão, tenderão a agilizar, né? E eu também fico feliz que ele tenha assumido aí a gestão juntamente com o Alvimar e com o Eric, da assessoria de convênios, e é justamente com relação a isso que eu queria aproveitar para perguntar para ele como que está o convênio do IMESC, porque as unidades do interior têm enfrentado alguns problemas com o IMESC com relação à longa demora nos exames de DNA. Eu particularmente tenho ciência de que a unidade do interior tem um modelo alternativo, que cada exame custa R$ 82 e é feito sai a data do exame na hora, na triagem. A pessoa já sabe que horas ela vai fazer o exame, que dia ela vai fazer o exame. Isso custa R$ 82, enquanto o exame do IMESC custa R$ 500 cada exame, e com uma demora grande. Enfim, eu não sei se há possibilidade de expandir esse convênio para todas as unidades. Na verdade, aí vem mais a sugestão de um olhar mais atento a esse convênio com o IMESC, até porque eu relatei esse problema das perícias de material genético, mas esses não são os únicos problemas. Quem ingressa com ações por erro médico tem problemas seríssimos. Eu tenho 3 ações
de indenização por erro médico, já tive problemas seríssimos com relação à própria qualidade dos laudos e a demora na retificação desses laudos, enfim, vale aí um olhar mais atento para esse convênio. Também gostaria de parabenizar a associação pelo trabalho desenvolvido, na pessoa do Bruno Napolitano. Acho que vale a menção ao trabalho desenvolvido por ele, pelo português, pelo Leonardo, pela Fernanda, assim como todos os outros diretores da FADEC. Então, parabéns aí pelo trabalho e por essa brilhante vitória que beneficia, se não todos, mas grande parte dos defensores do Estado de São Paulo que são inscritos na associação. E por fim, eu gostaria de trazer ao presidente uma solicitação de divulgação de um comunicado dos conselheiros eleitos, uma mensagem dos conselheiros eleitos, que foi assinada por todos os eleitos relativamente ao descumprimento das deliberações 289 e 254, que se destina a trazer à carreira a visão dos conselheiros eleitos com relação à manifestação externada pela Defensoria Pública Geral no dia 11 de março. Eu vou pedir a Sara, vou remeter o comunicado à Sara e pedir para que ela repasse aos demais conselheiros natos e à presidência, para que decida então se haverá publicação pela mensageria institucional, né, ou se os conselheiros eleitos terão que usar de outras formas de divulgação sobre esse comunicado, que representa uma fala de todos os eleitos, foi consenso, não foi elaborado apenas por mim, mas sim foi eu só fiquei responsável nesse momento por trazer, eu acho que todos os outros vão se manifestar a respeito. Só um minutinho, eu vou enviar para a sala. É isso. Feito. Primeiro eu gostaria de ouvir da presidência se vai haver a divulgação pela mensageria institucional, porque aí eu não faria a leitura. Porém, se efetivamente não puder ser divulgado pela mensageria institucional, aí sim eu farei a leitura para que haja divulgação ao vivo a todos e também pelos relatos. Justificando a necessidade de divulgação oficial, porque é uma resposta ao comunicado oficial encaminhado pela Defensoria Geral no dia 11 de março, por meio do veículo oficial. Eu queria só, aí como um dos signatários dessa resposta, endossar o que foi dito pelo Luiz e ressaltar unicamente que a necessidade de uma resposta, ela se dá em razão de um comunicado que a Defensoria fez. Se ela tivesse feito um comunicado por outros meios, a resposta seria em outro meio. Então a gente está buscando apenas dar a resposta dentro e no mesmo formato apresentado pela Defensoria Geral, que apresentou ali seus argumentos de não cumprimento, e o Conselho aqui entende que pode ser. Acredito que não haverá nem a necessidade disso de ser colocado em votação, tendo em vista a feição democrática que eu já sei da presidência. Mas se fosse o caso, não há nenhum motivo para o Conselho, se houver qualquer tipo de resistência, fazer uma votação e aí encaminhar como comunicado oficial do órgão colegiado. Só para, enfim, trazer alguns elementos sobre os pontos que são levantados. Em relação à ação judicial, Bruno, eu também parabenizo a associação pelo ajuizamento. Defensoria Geral, Administração Superior, tem dito que em diversas situações há uma dificuldade de reconhecimento administrativo de determinados direitos. Acho que é uma tese que tem juridicidade.
com base, enfim, no nosso federalismo, essa distinção de tratamento para entes da federação que não tem um nível hierárquico de fato causa estranheza, como foi assentado, mas que o reconhecimento administrativo de um direito em colidência à disposição expressa da Constituição deixa a administração numa situação muito delicada, como foi apontado à época que foi avaliada administrativamente essa questão. Então, eu acho que a gente tem que ter também a maturidade para compreender a construção desses espaços e que a decisão judicial, nesse caso, evidentemente, vai ser cumprida, né? Eu lembro aqui o mandado de intimação, Bruno, vejo que o mandado de intimação, não, a decisão judicial, o juiz determinou, na verdade, que o próprio procurador da associação informasse a decisão. Acho que esse protocolo tem que ser feito o quanto antes, havendo condições técnicas para que a gente processe isso já na folha vindoura. A gente vai processar, se não houver, processaremos oportunamente de forma retroativa com toda a tranquilidade. O protocolo será o mesmo. Eu só comuniquei vocês por e-mail, sabendo que não é adequado, mas existe uma antecipação, porque realmente chegará ainda hoje, pode ser que algumas horas evite aí um trabalho redobrado dos colegas da CPI. Isso é importante na comunicação, e é um dado essencial a comunicação que a decisão diz exatamente. Porque a decisão, eu li aqui, ela não aponta quais são os Beneficiários. exatamente. É importante que tenha no pedido, haja a indicação expressa dos associados. Na verdade, a gente também costuma, em ações judiciais, exigir uma autorização específica do RH para que evite qualquer problema. Porque, por mais que essa ação, evidentemente, reflita num benefício para todos, e não há qualquer, como no caso do IANSP, que havia um risco de o colega preferir ficar habituado a isso. Mas em qualquer ação, a associação vai exigir isso, e o RH também gostaria de ter esse documento, enquanto haver sempre um risco de improcedência com o trânsito julgado e a associação. Todos conhecem o risco de responsabilidade objetiva em caso de liminares cassados depois. E por mais que haja discussão sobre a repetição de verbas de natureza alimentar, enfim, o associado deve assumir o ônus. A DEP, ela viabiliza o instrumento, mas todos, ainda mais da área do direito, devem lembrar desses riscos. Então, isso a gente se compromete a fazer, a gente acertando o tempo hábil para tudo isso acontecer, a associação pode até coletar um e-mail ou uma assinatura de todos os associados até o Mas fim do mês. do ponto de vista de cumprimento da decisão, é essencial essa informação, né? Então, a gente tem que tentar, para que a gente possa cumprir, é preciso chegar à conclusão de quem vai ser efetivamente. Porque pelo limite, enfim, que eu observei da decisão judicial, ela diz que são os associados. Sempre assim. Então, no caso... Isso seria tranquilo, mas ainda o mais complicado é também ter um documento expresso do próprio associado dizendo que quer se valer do benefício dessa. A associação pretende, então, que para cumprimento, além da decisão, nós tenhamos essa autorização expressa de cada um dos A gente pode fazer o associados. seguinte, como está um pouco em cima da hora, a associação evidentemente pode fornecer ainda hoje a relação de seus associados. Isso viabiliza o problema que o Luiz comentou. Em relação a essa autorização, a própria associação quer ter uma autorização dos associados para se valer dessas medidas, e isso pode ser coletado até o fim do mês. Eu acho que é um documento de maior relevância para a própria associação ter essa anuência do associado, porque, como eu disse aqui, é uma associação que ele assume. Mas em relação ao RH, não vejo o prejuízo implementando. Nós podemos cumprir, então, a associação não está Não tem um meio termo, acho que tem que fazer encaminhar a decisão, como está determinado na decisão judicial, e encaminhar a lista de associados. A administração caberá cumprir a decisão judicial. Não existe esse meio termo para nós, porque isso não está posto na decisão. Acho que essa consulta pode vir posteriormente. Eu nem sei, eu não teria condição de fazer essa avaliação agora de bate-pronto, como se dá isso judicialmente, se é possível mitigar a extensão dessa decisão agora por voluntariedade. A ação está posta, tem um pedido determinado, tem uma decisão interlocutória concedendo aí a... Com a lista de associação.
Excelente. Então, eu peço para o Luiz falar um pouquinho sobre o contrato da Prodesp. O contrato de helpdesk que a CTI firmou com a Prodesp implica 6 novos recursos que serão da Prodesp e que virão para prestar os serviços aqui na Defensoria. Com isso, a gente conseguirá ter um entendimento, eles farão não sairão do campo, né, para fazer que a gente continuar sendo feito em parte pela CTI, em parte pela Prodesp, quando necessário, mas esses recursos ficarão internos aqui na CTI e eles serão treinados para que possam exatamente viver justamente no bojo de prestar o auxílio ao defensor no mesmo dia. Então, a nossa meta com o processo do contrato de helpdesk é que ele possa, a qualquer chamado, ser aberto e encerrado rigorosamente no mesmo dia, de maneira a diminuir ao máximo a espera do defensor no que diz respeito aos seus equipamentos ou à sua solicitação. Então são 6 novos recursos que virão. Esse contrato atualmente já saiu da Defensoria, está para ser assinado pela Prodesp e tão logo retorne da Prodesp com essa formação, a gente já vai promover o treinamento e a capacitação desses novos recursos para atender remotamente os pedidos dos defensores e dos colegas, inclusive no que diz respeito ao novo. Luiz, só uma parte. Esse contrato ele é relativo ao atendimento primário, que é atendimento mais básico, ou ele tem especificações, inclusive, para problemas de maquinário, que demandariam Não, hoje o contrato ele não abrange ainda a possibilidade de manutenção dos equipamentos, até porque hoje nós temos um parque, nós teremos um parque aí com novos equipamentos que já foram adquiridos, que estão em fase de avaliação para que a gente possa fazer a distribuição. Não abrange a manutenção do equipamento, ainda a gente permanece com a possibilidade ainda de se fazer a manutenção ainda nos orçamentos, etc. Esse contrato envolve o suporte de software remoto para o atendimento, quer dizer, ele pode, o defensor encontrou uma dificuldade, ele vai ser resolvido como 90% do que a gente tem de demanda, a gente consegue resolver de maneira remota. Então isso a gente quer só, na realidade, reduzir o nosso espaço de tempo para esses problemas, e aí sim a gente consegue ter uma equipe que é a equipe que pode sair com novos servidores, aí sim eles podem ter mais, a gente tem mais campo e espaço para que eles possam atender as unidades de maneira mais eficaz. Ok? Claro. Como a gente tem ser justo lá em São Miguel, e a gente encontra alguns problemas, alguns entraves que acabam ficando na mão do próprio Poder Judiciário, a decisão, né? Já visto que o projeto é deles e tal. Esse ser justo em Osasco, ele é feito com todo o aparato do Poder Judiciário, aparato humano, eu digo, funcionários e tal, e há uma maior flexibilidade nas decisões, na organização do projeto, porque, assim, por exemplo, em outros locais, nós estamos de mãos atadas, né? As decisões finais são sempre do Poder Judiciário, envolvendo a Defensoria. Decisões em relação ao processo de trabalho, os horários, agendas, os servidores, porque é um acúmulo de pessoas dentro, né, da unidade, eu não sei como que é feito isso. Eu acho que a proposta do Ser Justo Osasco é um pouco diferente mesmo, com a perspectiva de parceria, inclusive houve a limitação, isso foi negociado, do perfil do atendido no Ser Justo Osasco adequado ao perfil do usuário da Defensoria Pública. É evidente que quando a gente trata de parceria, Bruno, a gente espera sempre que a construção seja compartilhada, né? E a gente espera que em Osasco seja um balão de ensaio para que a gente avalie. O que a gente cedeu foi um espaço físico, um espaço que não era utilizado pela unidade, para tentarmos verificar a funcionalidade desse modelo diferente. Acho que ali, certamente, todas essas questões organizacionais
como horário e inclusive o perfil do atendido foram pactuadas. E a gente espera que isso siga. Agora, é evidente que o Sejusc, embora possa ser extremamente promissor e interessante, inclusive, para a Defensoria, convirja para preocupações da Defensoria, é um projeto do Poder Judiciário. Né? E eu acho que a nossa capacidade de ingerência nessas questões organizacionais vai depender um pouco da própria abertura desse parceiro. Né? A gente tem alguns modelos de aderência a esse projeto, com a utilização ou não do defensor, com a previsão da possibilidade, inclusive, de indicação de advogado plantonista para lá, que a gente ainda não implementou, mas tem no horizonte, que está fazendo esses estudos, de qual que seria o custo disso. Há uma demanda já forte colocada nesse sentido, que a Defensoria custeia, e a gente está ponderando se isso vai representar, com a solução amistosa dos conflitos, também uma economia daquilo que viraria, de qualquer modo, uma indicação, né? A ser paga pelo convênio OAB. Mas, de todo modo, é difícil dizer esses limites aí da parceria. A gente espera, sim. O Osasco é um modelo diferente, em que a placa do Judiciário e a placa de Defensoria como um projeto comum. Ou seja, o Osasco é voltado ao perfil do atendimento da Defensoria e alinhada à nossa rotina do próprio prédio, da própria instalação física da unidade. Mas espero que a gente tenha condição de ingerir. E sugiro que, havendo problemas, como você está apontando, São Miguel, tem aquela situação, que a gente faça uma coletânea dessas situações, para que, quem sabe, também no bojo da negociação, porque o Judiciário tem nos procurado e também precisa de nós nesse aspecto, seja com plantonista, seja para que esse projeto dê certo, que decole, para que a gente encaminhe a demanda que hoje aporta nas nossas unidades. A gente tem certamente credencial e razão para também solicitar adequações que possam melhor atender a nossa necessidade pontual no equipamento. Assim, na linha das parcerias, embora eu seja um entusiasta com os SICs, eu vejo que a gente está com grandes dificuldades no SIC, né? Seja para manter a própria ideia do que seria o SIC, né? Com um espaço de empoderamento da sociedade, né? E não propriamente o que virou, né? Nós descentralizamos a triagem, né? Propriamente. Hoje virou um espaço de propositura de ações e a gente tem uma dificuldade muito grande com o material, né? Porque, embora no convênio seja a atribuição da Defensoria, essa parceria está bem difícil, porque é uma sala cedida com um computador precário, com impressora precária e o material... A própria Secretaria de Justiça também? Não, pelo convênio é nosso, mas assim, é bem precário ainda, não são os computadores, não, a impressora também não, e o suporte não é dado por eles. O que eles dão é a sala e uma secretária para fazer os agendamentos. O material é nosso. O material é extremamente precário e, além disso, David, quando é cedido por Renato, quando é cedido por nós, essa sala é utilizada nos outros dias em que nós não estamos por outros servidores do Sejusc, que vão consumindo o nosso material. O Sejusc dentro do SIC? Dentro do SIC. A sala não é exclusiva da Defensoria, porque a gente atende só 4 horas por dia, né? Nos dias da semana. E após isso é utilizado por outras secretarias que estão ali. Mas né? o Sejusc vem em funcionamento no SIC, é isso? Não, Sejusc não. O é o SIC SIC mesmo, entendi. entendi. Os nossos atendimentos. Os nossos confuso. Não, é porque eu estou falando de projetos, de parceria de projetos. Né? Eu acho que é o momento de reavaliação, Bruno, enfim, acho que o novo defensor público geral vai ter que fazer essa avaliação. O SIC é um caso em que, de fato, sempre foi visto com muito entusiasmo pela Defensoria. O modelo SIC ele foi um dos modelos inspiradores de alguns aspectos da nossa própria lei orgânica, porque, de fato, tinha uma proposta de trazer a distribuição da jurisdição para a periferia. Agora, o fato é que, por melhor que seja o desenho, o projeto, por conta da postura do Ministério Público e do Judiciário, o SIC hoje é sombra daquilo que poderia ter sido quando foi pensado, concebido pelo Belisário na Secretaria de Justiça no governo Covas. Então, acho que, de fato, hoje a gente tem que fazer essa avaliação do custo-benefício da gente estar nesses locais, nesses equipamentos, da integridade do nosso modelo de atendimento também, com essas
outras portas de entrada, né? Acho que sempre ampliar o número de portas da Defensoria é interessante. Há SICs situados em locais distantes, em que talvez as pessoas tivessem dificuldade para aceder aos nossos serviços de outra forma. Mas também acho que tem que haver essa avaliação pela integridade do modelo de atendimento, pelo custo-benefício, pelos incômodos, né, da gente estar em um espaço alheio. Acho que não só o SIC, como o CRAV, como outras parcerias que acho que a gente se colocou, porque era muito importante também naquele momento a gente fortalecer o modelo, o projeto de SIC. Hoje talvez a gente precise reavaliar assim. Não, o problema do SIC é que só a gente vai lá. Exato. O SIC tem estrutura para o MP, para delegado de polícia, para magistratura, as salas estão prontas. Que só a Defensoria vai, aí acaba virando o que o Miragaia falou, uma descentralização da triagem. Só para resumir, eu acho que isso demonstra que, embora seja extremamente importante as parcerias, eu acho que a gente não pode ser mais do mesmo, né? Eu acho que esses projetos, eles têm que partir da nossa casa, né? Seja o SIC, seja o SEJUSC, com o projeto de conciliação e de mediação, né? A gente precisa se descolar e com métodos alternativos. Hoje aí a gente tem um projeto, né, restrito, mais amplo, dentro da ideia de restrito aos colegas. A gente precisa pensar, porque o MP já esteve no SIC e saiu, e a gente sabe por que o MP saiu. A tendência é que a gente comece a encontrar dificuldades também para os defensores estarem, né? Então a gente precisa repensar esses projetos internos para que a gente se descole, né, quem sabe não totalmente, mas parcialmente desses parceiros, e possa caminhar com as próprias pernas. E já houve designação de 4 magistrados do projeto SIC, designação permanente para atuar exclusivamente nos equipamentos. E é fato, né? Houve um processo e você tem toda a razão. Acho que em qualquer parceria a gente tem que dar a nossa cara, tem que estar fazendo essa avaliação de custo-benefício. A gente está empregando um capital humano extremamente precioso para a gente, o que tem de mais precioso para esses projetos, que tem que também trazer um retorno para a missão da Defensoria, para a instituição. Mas acho que é o momento oportuno da gente fazer essa reavaliação geral dessas parcerias, não só do SIC, como do SEJUSC, do CRAV, CCM. Só complementando rapidamente, nós temos especificamente no CRAV esse estudo sobre outros modelos já tem sido feito. Eu tive uma reunião com o secretário de Justiça junto até para essa finalidade, porque o modelo hoje existente no nosso termo de parceria queimada, ele de fato atende com razoabilidade o CRAV da capital, que fica na Barra Funda, mas era muito falho no CRAV de Campinas, CRAV de Santos. Hoje nós temos CRAVs em Araçatuba, em Itacoaxetuba. Então, a gente já tem pensado em modelos alternativos para, ainda que se mantenha a parceria, ela tem um fluxo de trabalho, um processo de trabalho diferenciado que vem nesse momento. Permite uma observação. Eu concordo em parte com o Bruno no que tange a reavaliação do sistema, mas eu acho que o que deve ser sopesado também é que tem uma grande importância para a pessoa que está lá longe do centro ou longe da unidade da Defensoria, esse atendimento descentralizado. É óbvio que eu não conheço aqui a realidade da capital por inteiro, mas no interior o que eu vejo nas unidades em que existe projetos semelhantes é que os locais de atendimento tendem a ser instalados na comunidade, bem no seio da comunidade. É óbvio, tem uma parte de prestar um serviço que é uma descentralização da triagem, tem, mas tem outra parte de projetos de educação em direito, mesmo orientações jurídicas diversas, encaminhamentos, que aquela pessoa que não conseguiria ir até a Defensoria, ela aprendeu a valorizar, né? E a gente tem casos, inclusive, de pessoas que já estão acostumadas com esse serviço, não apenas para os serviços da triagem, mas para uma orientação em geral. Eu acho que isso também deve ser sopesado. É lógico, se a gente tem um
associado dentro da Barra Funda, não sei, precisa ver se é o caso de manter ou não. Mas agora, com relação aos locais bem distantes, bem afastados, eu tendo a ver uma ligação mesmo da população carente com esses defensores que ali estão. Eu concordo, mas eu acho que poderia ser com projetos nossos. Né? Sim, aí que tá, projetos diferentes que a gente encabeça. Né? Eu acho que sempre vai ter esse dilema, a gente também ao reavaliar, imaginemos hoje, vamos entender que o SIC não é uma prioridade, vamos tirar. Sempre tem uma perda, porque aquilo já virou uma referência para o usuário, naquele espaço. E a gente vai voltar, Bruno, num ponto que você traz aqui para o Conselho, com frequência, que é a nossa questão do atendimento inicial na capital. Eu acho que é um desafio que se coloca. Eu até vendo, enfim, o expertise que a gente está adquirindo ao elaborar os scripts de atendimento telefônico, eu tendo a ver com algum otimismo, sim, a possibilidade da gente direcionar os atendimentos diretamente para as unidades, no médio prazo, vamos dizer assim. Né? Aqui na capital, pelo menos para aquelas grandes ações que representam 70% do nosso atendimento, 80%, divórcio, alimentos, guarda, talvez o estabelecimento de uma experiência exitosa aqui do teleagendamento vai nos confirmar que esse primeiro atendimento que a gente entrega uma relação de documentos, ele não precisa ser feito presencialmente. Né? A gente vai, nesse primeiro momento, fazer isso, mas eu acho que o passo seguinte, e se amadurecer a ideia da gente extinguir os polos e concentrar o segundo atendimento nas unidades, eu acho que a gente vai ter as bases prontas para uma situação que é melhor, que é as unidades mesmo fazerem a absorção diretamente da demanda, que eu acho que aí contempla uma parte todas essas preocupações. A gente que está com o atendimento lá de São Miguel, segundo atendimento, a gente nota que 80% dos casos são reagendados. Então, vai para lá. A triagem está indo para lá. A verdade é essa. Não vai mudar a demanda. Isso não vai mudar a demanda. Claro. Agora, até para a construção, Renato, em conjunto aí, né, e uma participação minha aqui, a gente deve pensar agora nesse sistema de digitalização dos processos, de desaparecimento do problema da distância como um empecilho do processo da justiça. A gente tem que pensar em criar unidades descoladas dos fóruns. A gente não tem mais necessidade de estar ao lado do fórum. E aí nessa linha, por exemplo, de ter um projeto dentro do município, a gente poderia, por exemplo, ter uma unidade em São Mateus, que já está criada na nossa lei, uma unidade no Itaim Paulista. Isso é virtual, né? Uma ideia que foi discutida em relação ao SIC lá atrás, ainda quando a Eunice era secretária da Justiça, deve ter sido a primeira gestão da Cristina, era, inclusive, a gente criar, de fato, uma unidade dentro do SIC, com a expansão, com a designação de defensores com atribuições. Acho que pode vir a ser um outro modelo. Talvez a gente tenha algumas dificuldades com relação às atribuições dele, que vão estar atreladas a um foro regional. Mas acho que são dificuldades contornáveis, sim. Acho que está no nosso horizonte próximo reformular, de fato, um modelo de atendimento que vem de décadas e que não é o melhor. A gente está, às vezes, distante. A gente pega a situação de Santo Amaro, em que o judiciário agora repensou aquilo que já estava decidido da criação dos outros dois foros. Voltou para trás essa decisão. Era dado como certo. Você tem uma base populacional na Zona Sul de 4 milhões de pessoas. É absurdo. A organização judiciária não atende a população que mais precisa. E a centralização que nós temos na triagem hoje, a gente já está criando nas periferias. Porque elas estão centralizadas no melhor bairro da periferia. Quando você começa a expandir o atendimento em Boimirim, Campo Limpo, você começa a chegar, descentralizar, não necessariamente pelo centro de São Paulo, mas pela própria periferia. Né? Eu acho que são desafios. Agora, só para finalizar, o Luiz, por favor, porque eu ia só responder os outros dois questionamentos. Uma questão bem pontual, eu queria saber se a Defensoria Geral vai ter condição de apresentar a proposta de distribuição de cargos antes do dia 24 de abril. Seria importante para deixar iniciar até não a discussão, mas para a gente conhecer pelo menos a definição da Defensoria Geral.
E há uma preocupação com relação à escolha de vagas dos defensores do 6º concurso, porque pelo cronograma apresentado, a remoção interna vai ser dia 13 de maio e a escolha pelos defensores do 6º concurso será dia 14 de maio. Ou seja, eles não terão nem um dia para pensar nas vagas que sobrarem. Então, acho que a gente vai ter que pensar num calendário diferente, possibilitando aí uma maior análise, uma melhor análise pelos defensores do 6º concurso. Já respondo esse questionamento. Só voltando às duas últimas questões que o Luiz trouxe, o convênio com o IMESC. Luiz, a gente sabe que a gente tem, e esse foi um movimento dessa gestão, um outro convênio com a Unesp para a realização dos exames de DNA. Não é do meu conhecimento, Luiz, eu vou checar isso, que o valor do exame seja R$82. A minha impressão é que é cerca de R$280. Hoje, salvo engano meu, pela minha memória, de fato, o custo do exame, e a gente está falando do DNA para fim de investigação de paternidade, no IMESC é cerca de R$500. Houve na negociação, na renegociação do convênio atual, inclusive, não sei se eu chamaria de mal-estar, mas enfim, um ponto da discussão foi exatamente a composição do custo dos exames. Nós pedindo para que a IMESC nos traga elementos que justificassem esse custo. A própria assessoria de convênios ela tem se preocupado em fazer uma pesquisa de preços no mercado para que a gente pague o valor justo por esse serviço, né, que deve ser sim custeado pelo CAGE, pela informação legal hoje vigente, mas evidentemente, como em qualquer convênio, a gente precisa de uma justificativa do custo. O IMESC sustenta que aquilo é preço público, que o valor é fixado por decreto. E nós, por certo, dizemos que um decreto que pode fixar o preço público para fins da referência da autarquia não pode ser imposto, porque senão eu estaria, na verdade, trazendo a possibilidade de um decreto impor um ônus financeiro para uma instituição que, pela Constituição Federal, é autônoma. Isso foi até uma negociação em que eu, pessoalmente, fui questionado pela superintendente do IMESC, que estava causando problema, e eu estava levantando exatamente essas questões. Há uma situação diferente, a doutora Márcia, que é a superintendente, sustenta no tocante à própria custódia e aos procedimentos que são diferenciados pela IMESC. Ela sustenta que a confiabilidade do exame lá feito é muito maior do que a gente conseguiria aí no mercado com um custo menor, efetivamente, porque elas fazem checagem, são 2 profissionais que fazem análise daquele resultado, toda a cadeia de custódia é objeto de uma preocupação, mas de todo modo, não tenho dúvida que você tem razão, que a Defensoria tem que buscar um preço justo, honesto e mais do que isso, um serviço que nos atenda com rapidez. Uma novidade foi a regionalização dos pontos de coleta. Eu não tinha essa notícia, Luiz, de que essa demora voltou a ser um problema no interior. Porque eu me lembro, quando eu ingressei na PJ, esse convênio já vigorava com a PGE, a gente esperava talvez até 2 anos para o exame. E bem ou mal, essa gestão atual, a doutora Márcia, na superintendência do IMESC, tentou organizar. A gente vê claramente que a gestão melhorou muito agora, mas isso não impede que a gente faça cobranças. Nós somos, na verdade, entidade conveniada que custeia esse serviço, então estamos absolutamente credenciados. Talvez aí a gente possa organizar então uma consulta aos coordenadores para a gente fazer o levantamento das queixas. Eu sugeri até a assessoria de convênios, só para concluir, que fizesse um evento com o IMESC de 2 ou 3 dias, apresentando para os colegas. Nós iríamos transmitir, o evento estava marcado até para fevereiro, por alguma contingência que eu não me lembro agora, foi remarcado, eu não sei se já tem data, não teria isso de cabeça. Mas a ideia é que o IMESC viesse aqui, apresentasse todos os procedimentos, o fluxo de trabalho, para que justamente os nossos colegas, os coordenadores, possam opinar, que a gente possa melhorar. A gente tem que estar absolutamente credenciado por custear boa parte dos exames, e não só de DNA, como
você lembrou no caso de erro médico, os exames que eles chamam de medicina legal, cujo conteúdo muitas vezes não nos atende. Eu já solicitei, quando atuava no civil, exames para poder instruir uma ação de erro médico, que também me frustrei muitas vezes com o resultado apresentado, mas eu acho que a gente tem que abrir e estreitar esse diálogo. A minha impressão é que se nós conseguirmos fazer esse evento, vai ser um espaço importante. Eu vou sugerir talvez a assessoria civil que faça inclusive uma coleta dos principais problemas que os coordenadores veem, ou com os colegas mesmo do civil e da família, veem no tocante ao convênio, para que a gente faça esses questionamentos e cobre e realinhe a forma de trabalhar com eles. Renato, você me permite? Na verdade, eu quis trazer isso à pauta porque, assim, chama muita atenção, além do valor ser bem superior, seja 5 vezes mais, seja 2 vezes mais, o tempo de espera para agendamentos da coleta do material e para a vinda do laudo. É óbvio, se você... Eu tenho absoluta certeza que hoje o IMESC é mantido como falho. Isso aí não há dúvidas. Então eles têm todo o interesse em melhorar o serviço. Se a gente mostrar para eles, falar, olha, meu querido, nós temos exemplos no mercado de serviços que funcionam desta maneira. Nós bancamos 90% da sua renda. Por favor, se adeque. É lógico, houve melhoras, né? Do contingente que a pessoa tinha que se deslocar de Araçatuba para colher o exame em São Paulo, e agora ele vai só até Bauru e depois volta, muito melhor, melhorou. Mas eu acho que a gente pode avançar um pouco mais, e eu só quis mesmo trazer isso a lume, porque eu acho que é um convênio que é a viabilidade negocial de melhora. Né? Não, você tem toda a razão. Eu me conforto por você trazer esse questionamento, porque internamente aqui a gente também travou essa discussão, e como o próprio IMESC foi uma discussão até um pouco desgastante, em especial para mim. O superintendente não deve gostar muito de mim. Falaram de preço público. Falaram de preço público, a tese deles, que é preço público. E eu falei, desculpa, pela lei de licitação isso não é preço público, vocês precisam justificar. Agora, como boa parte dos convênios, a gente traz um grande problema, que são os legados da PGR. E a forma como se estabeleceu, por exemplo, este convênio e o convênio da FUNAP. Isso é um grande problema. E as mudanças também, se forem extremamente radicais, Luiz, isso nos gera um problema político, que é evidente, é isso mesmo. O governador vai falar assim, está causando problema lá na Secretaria de Justiça, porque tem a IMES, que é a entidade, que tem a 40... Então a gente tem que ir realinhando, o trabalho é esse. No caso da FUNAP, agora a gente está negociando um realinhamento de toda a fórmula do convênio de repasse, para que a gente deixe de ter uma folha de pagamento, e se responsabilize por uma folha de pagamento de um terceiro, nessa linha. Eu acho que é um trabalho de realinhamento progressivo, e o recado já foi passado para o IMESC, que na próxima renovação a gente vai precisar ter um olhar muito mais detido sobre a composição do custo. Por fim, em relação a conselheiros, a solicitação e divulgação do comunicado, acho legítimo que todos os conselheiros eleitos aqui expressem, veiculem as suas impressões, da mesma forma que a Defensora Geral exprimiu as sensações dela em relação às deliberações. A minha sugestão é que nós fizéssemos efetivamente a leitura, que isso constasse hoje nos relatos, são relatos da Defensoria, eu não sei qual seria esse formato da divulgação do comunicado, né? Os comunicados são feitos pela administração superior, ou muitas vezes pelo conselho, são feitos pela presidência, que é uma parte do conselho se exprimindo, é uma parte do colegiado. Eu sei que o Luciano, por exemplo, envia mensagens, eu recebo, também como defensor público, representado por ele aqui no conselho, relatos do mandato do Luciano. Não sei se isso contemplaria vocês, é possível tecnologicamente que esse e-mail seja disparado para a carreira toda, assinado por vocês. Agora, não sei se isso demandaria um formato diferenciado, um formato, porque de fato é um pouco estranho. O conselho, que é representado pelo presidente, que na verdade foi vencido numa parte veicular. Isso é pelo menos um fato inédito aqui no conselho. E aí a minha sugestão de encaminhamento, e vocês até tendo a generosidade de compreender o papel aqui do interino,
que sempre é uma situação ingrata, eu iria sugerir, de fato, que a gente fizesse a leitura, constasse nos relatos e, se houver, de fato, o intuito de que saia isso com um formato, com uma máscara ou, enfim, algo diferente do que seria um e-mail encaminhado por um dos conselheiros, assinado por todos, que a gente dialogasse aí na segunda-feira mesmo com a Daniela, que está retornando de viagem. Porque, de fato, é uma situação que nunca foi enfrentada aqui, ou nunca houve a veiculação de votos vencidos ou de parcela de vencedores em relação a isso. Não sei se isso conforta, se existe alguma outra sugestão. Eu entendo a sua situação, mas particularmente não me satisfaz. Porque eu acho que o que a gente esperaria é que fosse, nos moldes como foi feito pela Defensora Geral, o Conselho Superior, se aqui for vontade do Conselho, na sua maioria, fizesse a explicação sobre a juridicidade dos votos do Conselho. Eu acho que a Daniela se manifestou como defensora pública geral e não como presidente do Conselho Superior. E aí o Conselho, em razão da manifestação dela, se for aqui de maioria dos conselheiros, vai elaborar cabe à presidência fazer o comunicado. Eu entendo, José. Agora, a grande questão é a seguinte: nós não temos um procedimento estabelecido de um modelo, de uma fórmula de comunicação dos conselheiros eleitos com a carreira no formato de comunicado, ao contrário do que ocorre em relação à Defensoria Geral. O que eu por todos os seus órgãos. Se fosse só dos conselheiros eleitos, a gente já teria mandado a mensagem. O que a gente quer tornar aqui, mediante votação, é do Conselho. Então, se nós formos vencidos, aí a gente faz o encaminhamento, cada um com o seu e-mail. Não haveria nenhum problema disso. Agora, o que a gente quer é que seja uma resposta do Conselho Superior. Se não for do Conselho Superior, a gente não impor nada. Ok, eu só pondero, então, se o intuito é esse, a gente criar uma forma diferente, pioneira. E não estou fazendo avaliação de mérito, por favor. É absolutamente legítimo que se veicule a posição de vocês. A gente teria que, então, fazer a apreciação disso de forma regimental. Um pedido, a distribuição ao relator, para que se estabeleça esse formato de comunicação dos conselheiros eleitos diretamente com a carreira. Eu não teria condição de, extra pauta, fazer a apreciação disso. Sem prejuízo aí do pedido regimental, eu acho que o que também contemplaria seria o envio pela comunicação de um comunicado dos conselheiros eleitos, com o logo da Defensoria escrito comunicado dos conselheiros eleitos. Eu não vejo também qualquer dificuldade em se veicular isso. A comunicação faz isso todos os dias por todos os órgãos da administração superior, que eu tenho a notícia. E aí fica ainda mais claro que essa manifestação é dos conselheiros eleitos. Porque a gente sabe, efetivamente, que os conselheiros natos, enfim, não sei se concordam ou não, mas não participaram da elaboração desse documento. Eu acho que contemplaria, você estaria de acordo, José, se a gente fizesse dessa forma? Mas é justamente esse o problema que eu estou colocando. A administração, ela rotineiramente e há anos se comunica diretamente com defensores a partir do comunicado. Esse é um órgão colegiado, é diferente da lógica da administração superior, que tem pessoas certas ocupando espaços certos. Então, acho que esse formato que está sendo proposto hoje, eu não estou avaliando o mérito, é um formato que nunca foi adotado. Para que ele passasse a ser adotado, eu não me sinto à vontade para autorizar hoje na presidência que isso saia com o logo da Defensoria, que se crie esse expediente. A gente cria, então, uma limitação de manifestação dos conselheiros eleitos, porque assim, a grande verdade é que a gente quer uma manifestação oficial enviada para todos os membros. Acho que todos nós, se me permitem, todos compartilhamos da legitimidade disso. O Renato já expôs. A dificuldade é que, como por ser um órgão colegiado, e quem se manifesta pelo órgão colegiado é a presidência, o desconforto do Renato, por isso o feito de aguardar a sexta-feira. Tem uma questão aí que o colegiado se manifesta. A questão realmente é inédita, mas o tema também é inédito. E aí eu acho que é por isso que a gente tem que pensar numa resposta formal do Conselho. Perfeito. Agora, vamos imaginar, só para problematizar,
que cada conselheiro eleito, vencido, seja nessa matéria, eu sei da relevância dessa matéria, e o comunicado da Defensora Geral, ela vem para reforçar, inclusive, a deferência que é tributada a esse órgão e para se ressaltar a excepcionalidade de uma decisão que foi adotada. Mas imaginemos que, fora dessa decisão, a gente instituindo esse método de comunicação, a cada uma das discussões, cada um dos conselheiros, ou conselheiros, inclusive, que não têm voto, gostassem de veicular um comunicado específico. Em tese, também teriam plena legitimidade. Então, eu acho que isso carece de uma regulamentação, Eu concordo de uma regulamentação com o que você está falando. Por isso que eu estou pedindo para que seja uma manifestação do colegiado. Porque eu posso, inclusive como cidadão, colocar, se eu conseguir pagar, eu coloco na Veja. Mas não né? seria do colegiado, porque